Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou defensor público e hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre a questão da guarda e regulamentação de visitas dos filhos. Quando o casal resolve se separar, com quem as crianças ficam? A separação de um casal tem que interferir o mínimo possível na vida das crianças ou dos adolescentes, causando o menor impacto, o menor trauma possível. Sempre que o casal, portanto, se separa, o ideal é que o próprio casal decida com quem o filho ou os filhos devem ficar. Seja com o pai, seja com a mãe, o ideal é que as crianças ou adolescentes fiquem com aquele que tem as melhores condições de permanecer com a guarda, para que a criança sofra o mínimo possível já o impacto da separação dos pais. Mesmo na guarda compartilhada, pode ser decidido o pagamento de pensão alimentícia, para garantir que as despesas sejam divididas. E se não houver acordo entre os pais? O ideal é sempre que os pais cheguem a um consenso sobre guarda e direito de visita. Mas se não chegarem a um consenso, porque os dois acham que têm melhores condições de cuidar e que, portanto, ele que deverá ou ela que deverá ter a guarda, aí, neste caso, a solução precisa ser dada de forma pacífica, através de um processo judicial chamado regulamentação de visitas, ação de guarda e regulamentação de visitas, em que o Estado, o juiz, decidirá com qual dos dois ficarão os filhos e como que vai ser como vai ficar a questão do regime de visitas em relação ao outro, sempre verificando a melhor situação para os filhos. Esta é a principal questão, uma vez que isso é posto em juízo, porque embora o pai e a mãe tenham direito à guarda, embora o pai e a mãe tenham direito às visitas, o Estado verifica, diante daquela situação, sempre qual é o melhor interesse da criança. Sempre através do direito da criança em se desenvolver na companhia dos dois, mas dentro desta situação, para verificar se é o pai ou a mãe que tem melhores condições de exercer a guarda e o outro terá o direito às visitas. Tanto o direito às visitas quanto a guarda obedecerá o direito da criança, o direito do adolescente a se desenvolver na companhia dos pais. Portanto, havendo divergência, havendo conflito sobre quem deve ficar com a guarda, o ideal é que um ou outro, ou os dois, procurem a Defensoria Pública para que inicie-se então um processo em que vai ser feito um estudo psicossocial através de profissionais especializados para verificar naquela situação com quem é melhor deixar a guarda dos filhos e de qual a melhor forma vai ser feito o exercício do direito de visitas para o outro. É possível a guarda da criança ficar com outra pessoa que não seja seu pai ou a mãe? É possível, não é o ideal, mas é possível. Os pais, uma vez que se separam, ou mesmo que não se separem, resolvam definir a questão da guarda deste filho ou desta filha, podem estabelecer que uma terceira pessoa ficará com a guarda. O ideal, nesses casos, é que a guarda seja fixada para uma pessoa que tenha parentesco com o filho ou com a filha. Uma pessoa que conviva com esta criança, com esse adolescente. Para que essa criança ou esse adolescente sofra o menor impacto possível na sua vida. Ela já está deixando de conviver com os pais para conviver com uma terceira pessoa. Portanto, que esta terceira pessoa seja alguém do seu vínculo de afeto, do seu vínculo de relacionamento, que imponha a ela o menor choque possível em razão desse distanciamento dos pais. Os pais, em conjunto ou qualquer um deles sozinho, poderão procurar a Defensoria Pública para ingressar com um pedido de guarda. Geralmente, o juiz tenta um acordo entre os pais. Quando o juiz entender que a guarda compartilhada é possível e interessante para a criança, ele poderá autorizá-la. Caso não seja possível, o juiz determina uma avaliação psicológica e acompanhamento da assistente social, que irão opinar sobre quem tem melhores condições de cuidar do filho, antes da decisão judicial final. Em qualquer caso, o juiz determina as visitas. A guarda dos filhos é sempre a favor da mãe? Não necessariamente. A lei não diz que a mãe terá qualquer preferência na guarda dos filhos ou que o pai terá qualquer preferência na guarda dos filhos. Sempre que houver conflito, a guarda dos filhos
pertencerá àquele, mãe ou pai, que tiver as melhores condições de exercer esta guarda. Isso após a realização de exames com psicólogos, assistentes sociais, análise da situação familiar, mas não há uma preferência, não há uma determinação da lei que garanta à mãe ou ao pai a preferência na guarda dos filhos. A guarda compartilhada ocorre quando os filhos passam uns dias na casa da mãe e outros na casa do pai? A guarda compartilhada, ela está ligada muito mais a uma divisão de tarefas do que em que lugar a criança vai morar ou onde ela vai dormir. Portanto, o que o casal que acaba de se separar ou que já faz algum tempo que se separou e precisa definir essa questão da guarda, no seu cotidiano pode acontecer de ser necessário que a criança, por exemplo, vá à escola no período da manhã e uma outra atividade no período da tarde, como uma academia, uma aula de inglês, judô, uma outra atividade qualquer, e o pai possa levar a criança de manhã na escola, mas a mãe possa levar a criança nessa outra atividade da tarde. Ou então alguma outra situação que a própria vida das duas pessoas que se separaram imponha que a criança acabe ficando parte do dia com um ou com outro, mas está ligado muito mais a uma divisão de tarefas, não onde a criança vai ficar. Ou se a criança vai dormir de segunda, terça e quarta com um, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com outro, isto não é tão relevante na guarda. O importante na guarda compartilhada é que a divisão de tarefas entre o casal que tem o filho ou os filhos seja bem definida. Com isso, encerramos o capítulo destinado à guarda e regulamentação de visitas. Esperamos ter contribuído. No caso de outras dúvidas, procure a Defensoria Pública e você receberá as orientações adequadas. Lembre-se que a Defensoria atende somente pessoas que não podem pagar um advogado particular e as despesas do processo.